Salmo 81, versículo... Deus está contando a história do que Ele fez, como Ele livrou o povo de Israel do Egito. Versículo 10, Salmo 81, 10 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu te encherei. E tem uma tradução que diz: abre bem a boca e eu vou encher de coisas boas. Então, abre bem a boca. Então, você precisa abrir primeiro. Amém? Você precisa abrir. E além de abrir, você precisa abrir bem. O tamanho da abertura do espaço que você vai dar para Deus é do tamanho do que Deus é para você e do que Ele é capaz de fazer. Você precisa abrir espaço para Deus. Amém. Aquela mulher, a viúva de Sarepta, ela estava totalmente no limite dela. No limite de total. Ela precisava, naquelas condições, abrir um espaço para Deus entrar na casa. E uma das coisas importantes, que quando você diz, você abre espaço para Deus, não é só você abre espaço para Deus como uma pessoa, eu gasto tempo com Deus, não. É para Deus e tudo o que Ele tem e representa, toda a comitiva dele. A história da monarquia, essas histórias que a gente vê muitas vezes em livros de história, em filmes, em documentários, que você sempre tem, quando um rei vai entrar na sala ou vai se mover, ele diz assim: abra um espaço, para o rei. Abra um espaço, daí toca a trombeta, alguém vai entrar na sala, você abra um espaço, porque quando ele vier, a sala, ou o estádio, ou a região, ele tem que se posicionar, seja na tua atitude, você estava falando, você para de falar, se você estava ocupando o espaço onde ele vai passar, você tem que sair, se você estava bravo com alguma coisa, você para, você canta, você saúda, porque o rei, ou você se prostra conforme a tua posição, porque o rei vai entrar. E aí você vê aquelas trombetas, todo mundo sabe que o rei, aquele que governa, aquele que cuida de todas as coisas, aquele que tem autoridade, está chegando e ele vem muitas vezes com comitivas. Às vezes a gente vê a história de alguns sheiks, de alguns presidentes que viajam para outros países, eles fecham o hotel inteiro. Amém. O hotel inteiro fecha. Por quê? Porque tem que acolher o rei, mas tudo o que ele representa e ele carrega. E às vezes nós temos essa ideia de que, glória a Deus, nós acolhemos a Jesus, eu dou um tempinho para o Jesus. Amém? E aí, se você encolhe Jesus a uma boa pessoa, uma instrução, uma palavra, o tempo que você dá, ouvi, ele falou comigo, taraná, 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 mas a realidade é, a Bíblia fala que você dá espaço para o rei e para o reino de Deus. Então você tem que abrir um espaço na tua vida para o reino, o governo, amém? A maneira como ele opera. Então, não basta só você dizer assim: Senhor, eu te amo, glória a Deus que tu tenha falado, esse contato puramente pessoal, como se você fosse ter um contato com o rei e você abre um espaço só para uma pessoa entrar na sala e voltar. Não, ele vem com tudo que ele tem. Essa é a razão, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. O momento que você acolhe o Rei da Glória e a obra redentora do Calvário e quem Cristo é, você recebe tudo que Ele é e representa. Quando Jesus entra na sala, Ele não vem só com uma pessoazinha, amém? Ele vem com anjos, amém? Ele vem com cura, com poder, com milagre, com maravilha, com amor. Ele vem com quem Ele é, o reino de Deus. Amém? Quando você diz que o teu reino venha, amém? Quando nós oramos assim: Senhor, o teu reino venha, amém? A gente pensa nessa dimensão, que o teu reino venha na minha casa e o teu governo e a tua vontade se faça, amém? Você simplesmente diz assim: Senhor, as chaves, toma conta, amém? Porque Ele vai vir com tudo, amém?
Eu quero o quarto, eu quero os carros, eu quero tudo. Ele vai entrar em cena e aí sabe o que vai acontecer? E eu vou revelar para ti, que me acolheu, o que eu sou capaz de fazer. Todos aqueles que me temem e recebem, esperam na misericórdia, eu vou revelar, amém, o que eu tenho para oferecer, amém. Amém. Você acolhe tudo. Então o que acontece? Você precisa dar espaço para Deus. Nós precisamos dar espaço. Um dos textos que nós vamos começar a ver mais e mais se manifestando é que a Bíblia diz assim, que o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra. Amém? E para encher a terra, alguma coisa, o ser humano vai se dobrar, todo o joelho vai se dobrar, amém? Nós vamos dar espaço, porque Deus vai encher de glória a terra. Amém? Então, o Senhor, em toda a sua glória, vai vir buscar uma igreja gloriosa na terra. Isso significa que nós vamos ver coisas no mundo, onde o mundo vai ter que dar espaço. Amém? Abra um caminho. Amém? O rei está chegando. Aí o que você faz? Nós não podemos ficar, amém, simplesmente assim. Jesus vai vindo. Jesus vai voltar como se fosse uma pessoa. Jesus vai vir. E vai aparecer em algum lugar. Não, o reino de Deus, ele vai vir em toda a sua glória. Ele vem com tudo que ele é. Amém? Para julgar, para ajustar contas, ele está trazendo o reino, ele tá conquistando algo. Amém? Então não é uma pessoa. E nós precisamos abrir espaço na nossa loja de pensar, na nossa cabeça, no nosso tempo, na nossa programação, no nosso futuro, no nosso planejamento. Dizer, Jesus Cristo está chegando, amém? E Ele está voltando. E nós estamos preparando espaço na nossa vida, amém? Tudo que nós somos e temos, quanto mais acesso Ele tiver a nós, mais da sua glória, mais do seu amor, mais da sua bênção, mais da sua vida, mais de tudo nós vamos ter. Amém? Quando nós dizemos, Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar, Ele é bem-vindo, Ele é bem-vindo. Amém. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Eu estou vindo com isso, eu vou vir com essa comitiva. Não, mas é só Tu, Deus. Não. Amém. E às vezes o que acontece é, nós desfrutamos daquilo que nós recebemos. Então, por isso que a palavra diz, se você acolhe um profeta como profeta, você recebe o galardão do profeta, o que o profeta é capaz de dizer. Deus quer falar, se mover, abençoar, tocar. Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer fazer coisas. Amém. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar e se converter, o que é isso? É abrir espaço, porque o povo de Deus, eu sei como é que é, eu faço, eu aconteço, eu tenho, diz assim, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter, e se humilhar, e se rebaixar, e se posicionar, eu posso entrar, amém? Nada mais isso que é esse texto. Se o meu povo abrir espaço, eu posso vir, amém? Se o meu povo diminui espaço, eu não tenho onde ir, amém? Eu estou procurando esse coração que dá espaço, amém? Para me mover. E meus irmãos, nós vamos refletir a glória daquele que nós tiramos os pés, as sandálias dos nossos pés. É isso. Nós vamos refletir a realidade daquele que nós estamos dispostos a tirar os pés para receber, a tirar as sandálias dos pés para acolher. Amém. É no nível da nosso esvaziar que nós vamos poder receber. Então, o que a Bíblia fala no texto que a gente lê? Abre bem a boca. O que Deus está dizendo? Te posiciona para mim e abre bem a tua vida. Abre bem, porque eu vou encher. Amém? Mas Deus vai encher de glória algo que você abre espaço. Na história da outra viúva, o profeta diz assim, momento de crise, Deus quer intervir. Acha vasilhas vazias e não poucas. Então você precisa abrir e abrir bastante. Amém? Porque Deus vai vir, Deus não vai resolver um problema imediato, Ele quer trazer o reino dEle na nossa vida. Amém? Amém? Vazias e não poucas.
Porque o tamanho do que Deus ia encher, não só uma vasilha, mas Ele ia encher mais do que uma vasilha. Então nós temos essa ideia, essa realidade, essa briga que nós temos. Quem está ministrando a nós? Quem é bem-vindo na nossa casa? Quem é bem-vindo na nossa agenda? Quem é que nós seguimos? Quem é o que dirige os nossos passos? Que tipo de informação nos atrai? Esse é o teste. Então nós estamos tirando as sandálias dos nossos pés para tudo que o mundo tem oferecido. Ou seja, é o sinal de se esvaziar, de se abrir e de gastar tempo e dizer assim, não posso perder, eu tenho que fazer, e você está se fazendo. E aí Deus bate na porta, né, e diz assim, eu sei os planos que eu tenho a teu respeito. Eu preciso e eu quero ministrar no teu coração, só que eu não vou ministrar correndo. Ele não fala conosco na correria da ansiedade do nosso coração. Quando Deus foi dar as instruções para Moisés, ou seja, Deus ia falar um plano, não só para Moisés, mas que ia afetar Moisés, a família dele, o povo, ia lidar com o faraó, ia lidar com a história, ia refletir até hoje. Ele diz, tira a sandália dos teus pés. Isso aqui é algo santo, ou seja, você precisa ter uma postura para entender, é coisa grande, abre bem o teu coração, e abre bem, Moisés, porque eu vou falar coisas tremendas, que não só é instrução, mas tem coisas gloriosas que foram depositadas naquele momento ali. No caso de Josué, a mesma coisa, Josué, para entrar em Jericó, também não é pouca coisa. Esse termo, tira a sandália dos pés, é você se esvaziar no limite, amém? Você se esvazia, diante da grandeza do teu Deus, você se posiciona, amém? Dá espaço para o rei operar e entrar em cena. E o que ele falou foi tremendo. A pressão que nós estamos vivendo no mundo, a rotina, a escassez, o trabalho, aquelas coisas que falta comida, falta isso, crise para cá, crise para lá, falta plano de saúde, falta provisão, falta futuro, falta ética, falta tudo no mundo. Amém? E essa pressão faz com que a nossa conclusão, eu não tenho tempo a perder, porque as necessidades estão aumentando cada vez mais, e eu não posso perder tempo. E o que Deus fala é exatamente o contrário. Você vai precisar perder tempo na lógica do mundo. Você vai precisar pegar parte da tua refeição que você ia comer e morrer, e vai fazer um bolo para mim. Nós precisamos parar. O que para o mundo é uma perda de tempo, para Deus é o que é necessário para ele se mover. Quando aquela mulher derramou um vaso de alabastro, para que esse desperdício de dinheiro e desperdício de tempo? Tempo é dinheiro, para que esse desperdício? Amém. Para muitos, eu via esses dias alguém, acho que foi em algum manchete de algum jornal, dizendo, Deus existe, não existe? Será que Deus existe? Era uma pergunta. Para muitos, no mundo natural, isso aqui é um desperdício de tempo e dinheiro. Isso aqui. Esse momento aqui, onde nós estamos adorando a Deus, ouvindo e falando, é um desperdício. Por isso que muitas pessoas dizem, é um desperdício. Eu faço em casa, eu faço correndo, Deus eu tenho contato. Isso aqui é um desperdício. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo nesse mundo com extremas necessidades e a pessoa que é responsável e madura na sua caminhada não tem tempo a perder porque ela tem necessidades a atender e aí você sai correndo porque parar desse jeito é um desperdício. Porque
eu tenho uma carreira a correr, eu tenho coisas a suprir, eu tenho coisas a fazer. Só que o que acontece? Nós vamos chegar à conclusão que essa corrida que nós temos para suprir necessidades na nossa força, ela não satisfaz. E nós vamos sempre dizer assim, Deus, eu estou fazendo. Deus, e tu não te importa? Amém, que eu estou fazendo sozinho. Chama mais gente para operar nesse ritmo. E Deus diz, tem algumas pessoas que vão achar o ritmo da graça de como viver nesse sistema. Amém? E essas pessoas, pouco é necessário, ou mesmo essa coisa. E ela escolheu a boa parte e não vai ser tirado dela. Amém? Amém? Então, dentro daquela ideia que nós temos às vezes esses extremos, nós operamos nos extremos. Nós somos, extremistas. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, pastor, eu vou dormir, 16 horas por dia e o resto vai ser refeições. Amém. Acho que é uma boa, Deve ser tempo de lazer. E aí, você tem o outro lado, diz assim, que Deus abençoe o trabalho das nossas mãos, nós precisamos remir o tempo, daí eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que... Amém. A obra está de noite, o tempo é escasso e nós precisamos trabalhar. Não, mas as duas coisas estão corretas. Nós operamos no ritmo de Deus, nós só podemos entrar no mundo sob a ótica e a instrução de Deus. E quem mede o que é desperdício ou não, é Deus, não é o sistema. Amém? Então vem aquela mulher, e Jesus entra na sala dos fariseus, republicanos, os democratas. Você entra na sala. E aí tem uma mulher que pega um vaso caro, de perfume caro. E aí ele diz assim, e derrama sobre a cabeça, os pés, e ele pega o cabelo dela e começa a enxugar. A primeira coisa que o sistema vai dizer, que desperdício de dinheiro, podia se dar aos pobres, eu podia ter feito isso, eu podia pagar isso. É impressionante, amém? Esses dias alguém disse, esse rapaz que está querendo comprar o Twitter, você podia resolver a fome do planeta com todo esse dinheiro. É isso, esse é o sistema. Amém? O sistema é aquele que diz assim, aqui esse desperdício, e aí, como se diz, por trás do jogo, o que estava acontecendo? Porque ele sabia, que tinha o Judas ali, que sabia, ele botava a mão no negócio, então ele tinha uma administração paralela, amém? Ali que ele botava a mão. Então, em nome de algo santo, e Jesus de novo, Jesus chega e diz assim, tu não me deu nem água para me lavar as mãos. Esse aqui, amém, derramou do que é precioso, lágrimas. Ele conta toda essa história. E aí você começa a ver que para Deus certas coisas não são desperdício. Ele diz, enquanto o evangelho for pregado, vai ser contada a história dessa mulher. Amém. Aí você vê a Maria, você vê a outra, jogando com dinheiro e tempo. Tempo é dinheiro. Que para nós é um desperdício, para Deus não é um desperdício. Qual é a medida? Qual é a lógica que Deus opera? Um desperdício para nós, ou para o mundo natural, não é para Deus. Para Deus, muitas vezes, esses atos, essas escolhas que nós fazemos, são uma maneira de nos abrirmos para Deus. Amém. Tudo o que você faz em devoção a Deus é a maneira que você tem de honrar, de convidar Deus, de tirar a sandália dos pés. Eu abri um espaço na minha agenda para sentar aos pés de Cristo hoje, para ouvir a palavra dele e honrar Deus. É uma atitude de coração. Amém. É uma atitude de coração que você tem. Eu parei
meia hora do meu dia para ler a Bíblia e orar. Amém. Isso é uma perda de tempo na lógica dos nossos dias, mas para Deus Ele diz, bem-aventurado é o homem que medita, que gasta tempo, que adora. Amém. Que ora. E aí você diz assim, você percebe que nós estamos com essa tensão enorme na administração do nosso tempo, que para nós é dinheiro que nós não podemos perder, porque nós precisamos prover, e para Deus está dizendo assim, você vai precisar ajustar algo, porque você vai ter que abrir espaço na tua lógica para eu poder ministrar e trazer o meu reino na tua vida. E meu irmão, mais e mais e mais nós estamos vendo o seguinte, como eu disse, é carne falsa, com cheiro, não tem nada, nenhum componente. As lancherias, e você vai no supermercado já tem, amém. Carne com aroma, com cheiro, que não tem zero de carne. Notícia, dinheiro, tudo é falso. Então, o que acontece? Nós estamos sendo chamados por Deus para dizer, onde você está investindo o teu tempo? O teu dinheiro, a tua vida, onde você está investindo? E a grande conversa de Deus nessa hora para nós é isso. Tira a sandália dos teus pés. Te acostuma a tratar Deus como Deus. Tira a sandália dos teus pés, te senta aos pés, abre o teu coração. A postura do adorador é essa, ela teme a Deus. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus, que Deus está na casa, Deus está conosco, Deus é tudo para nós. Você tem uma postura, você anda, amém, praticamente com o teu coração aberto. E quão importante é, na prática agora, nós dizemos assim, não entrar nesse rodão. Amém. Aprendemos a fazer o que temos que fazer, sermos eficientes na administração, porque quando nós estamos lendo o texto, remindo o tempo porque os dias são maus, não é ficar ocupado. Isso não é o que a Bíblia diz. Remindo o tempo porque os dias são maus. Por causa disso, procurais conhecer qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é sentada aos pés dele. Você vai ter que... Então, como você vai remir o tempo sem antes não ouvir o que Deus tem a dizer? Amém. Tudo o que nós fazemos, seja em palavras, seja em ação, nós precisamos estar checando com Deus. Ele é a nossa fonte de vida. Amém. Então a Bíblia fala que Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu a parte que é o que é necessário, na verdade. E é dali que nós andamos. Então, remir o tempo. E é interessante que quando você ouve a voz de Deus e lê as Escrituras, remindo o tempo porque os dias são maus, você pega e diz assim, eu preciso, amém. Porque os dias são maus, a coisa trabalhando, precisa remir o tempo. Eu disse, não, isso é porque a tua mente pensa dessa maneira. Porque nós fomos programados pelo sistema a ser ocupados, a ser, amém, multitarefa, né? Fazer 500 coisas, porque nós temos coisas a fazer, e nós temos que atender, eu quero ser eficiente, eu quero ser, amém, eu quero fazer, fazer a minha parte. E aí Deus diz, abre bem a tua boca, que eu quero te encher. Abre a boca. E a Bíblia diz, no Salmo 81, ele diz assim, abre a boca que eu quero encher. Mas o meu povo não quis me escutar. Então, olha o que ele está dizendo. Abre bem a tua boca, que eu quero ministrar, encher. E o versículo seguinte diz assim, o povo não quis me ouvir. Então a voz de Deus, o espaço que nós precisamos dar para Deus, tem a ver com o tempo. Amém. Nós precisamos abrir o nosso espaço na nossa agenda. Amém. Abra um caminho que o rei, Salmo 24 diz, levantai, ó portas das vossas cabeças. Te posiciona, abre espaço na tua agenda, na tua vida, no teu coração, para que o rei da glória, para que entre o rei da glória. Amém? Para Deus encher algo, para Deus mudar a nossa situação, mudar a história da viúva de Sarepta, ela teve que abrir um espaço.
Sunamita, vejo que esse homem que passa por aqui é santo homem de Deus, eu vou fazer um quarto. Uma coisa é você acolher uma pessoa, a outra coisa é você abrir um quarto para receber a pessoa e tudo que ele representa. Profeta de Deus, a voz de Deus e tudo o que Deus é na terra. Amém? Tanto é verdade que ao ela abrir o espaço, quando ela abriu um quarto e construiu, ela teve que construir um quarto, ela recebeu cura para o filho dela. Amém? Não só o milagre do nascimento, quando era estéril, e ainda ressuscitou o filho dela. É isso que acontece. Você não recebe só a Deus na tua vida, o rei da glória, você recebe o reino dele, o governo dele, toda a vida dele. Nós temos um exemplo a seguir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que ele se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então, esse é um princípio que você vê até na figura de Jesus. A ideia de que o ocupado, atarefado, fazendo um monte de coisa, é eficiente e efetivo, isso aí tem que tirar dos nossos olhos. Eficiente e efetivo é fazer o que Deus está pedindo para fazer. Essa é a diferença de remir o tempo e operar bem na terra. Não é ocupar o tempo com um monte de coisa, mas é ocupar o tempo com as coisas que Deus nos instrui. Amém? A história de Marta e Maria está em Lucas 10, a história de vaso de alabastro está em Mateus 6. Vaso de alabastro cheio, olha só, cheio, ela esvaziou aquilo que é precioso. Ela esvaziou e colocou em Jesus. Alguns exemplos, algumas coisas que nós podemos fazer para práticas, que significa que nós vamos abrindo espaço para Deus. Arrependimento é uma coisa importante. Quando você se arrepende, você se volta para Deus. Nós precisamos praticar o arrependimento. Cada vez que alguém se volta para Deus, se arrepende, o véu cai e Deus e toda a sua glória. É impressionante o texto de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, diz assim, cada vez que alguém se volta para Deus, o véu cai. E nós contemplamos a face do Senhor e nós somos transformados. Deus achou um espaço naquela pessoa que abriu o coração quando ela se arrependeu e se voltou para Deus. Então, isso é uma prática. Um coração de arrependimento é um coração que está sempre aberto para Deus ministrar. Amém. Você está sempre rápido, você é rápido. Você se volta para Deus continuamente. Se você percebe, amém, o Espírito Santo dizendo, ó, você está indo na direção errada, que ajusta. Cada vez que alguém se volta, você posiciona a tua vida para a glória do Senhor. Amém. Pensa bem. Deus, em toda a sua glória, ministra com o coração rendido. Amém. Uma das marcas desse coração rendido e aberto que Deus quer encher é um coração de arrependimento. Perdão, uma vida de perdão e perdoar as pessoas, você abre o teu coração. Amém. Porque o nosso coração está acumulado com rancor e ódio e amargura e coisas, que Deus não pode operar no coração. E aí quando você, em obediência a Deus, você anda em perdão, você abre o teu coração. Amém. Deus não ministra, Ele não pode invadir um coração cheio de rancor e amargura e ódio. Ele não faz isso. Então quando você ouve assim, abre espaço. Como você faz? Senhor, eu vou escolher perdoar. Amém. Deus pode entrar em cena. Adoração. Amém. O que é adoração? Você só adora alguém que é superior a você. Você posiciona a tua vida, você se... Amém.
No momento que você exalta a Deus, você está... Amém. Convém que Cristo cresça e que eu... Então você posiciona corretamente o teu coração. O coração de adorador, o coração do adorador é aquele que Deus visita continuamente. Esse é o que Deus procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Você tem essa devoção, essa vida de adoração, porque, amém, Deus é tudo para você. Esse é um coração aberto, amém, para Deus mover. A obediência da fé. Quando você dá passo de fé em obediência, isso é uma maneira de você se abrir para Deus mover. Amém? Então, por exemplo, como é que Deus vai intervir? Ele diz assim, peguem e juntem grupos de 50 e 100, porque Deus está prestes a fazer um milagre. Então você tem que obedecer. Para que eu vou fazer que desperdício? Amém. De fama, de energia, de tempo, abrir um espaço, 5 pessoas, 5 para cá, 5 para lá, 5 para lá, 50 grupos, porque ele tem 5 pães e 2 peixes na mão. Amém. 5 pães e 2 peixes na mão, ele instrui todo mundo a fazer, e ele sabe o que ele vai fazer, ele adora a Deus, e ele começa a operar. Então, o que acontece? Se você está sempre questionando Deus, eu quero ver, eu preciso saber, o que tu quer que eu faça, você está se fechando para as coisas de Deus. Nós precisamos ter um coração mais de confiança. Amém? Deus falou, adora a Deus, dá graça a Deus. Amém? Confia, deixa essa situação que eu vou ver. Amém? Vai até tal lugar, vai até tal lugar. Amém? Faz o que Deus está orando. Essa atitude é uma atitude que abre o teu caminho para Deus mover. Então, eu só estou querendo dar algumas coisinhas práticas da nossa vida que mostram que o nosso coração está aberto para Deus e voltado para Ele. Mas tem uma outra coisa que eu creio que, para a gente ir concluindo, que também nos posiciona para Deus. Nossos tempos de deserto, amém, eles têm o objetivo de nos purificar, amém, amém. Coisas muitas vezes que nós não temos capacidade de tirar. Mas tem isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito para entrar na Terra Prometida, muita coisa foi exposta no coração dele naquele tempo de deserto. E ali eles tinham a oportunidade de Deus, amém, tratar eles mais profundamente, ajustar, amém. Tem coisas mesmo, a Bíblia diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado. Nós precisamos, é uma maneira de você se desintoxicar, amém, desse sistema, abrir o teu coração. E que benção é quando a Bíblia diz, medita dia e noite, amém. Anda com Deus, você tem que se desconectar, nós não somos desse mundo, amém. Parece que o sistema, do jeito que ele está, ele é montado para botar um tentáculo em você corta um, ele tem 2 em cima e não quer largar, amém. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer, nós somos, de certa forma, escravos. Então tem coisas que às vezes Deus precisa fazer. No caso, você pega a vida de José. Se você olha o que aconteceu com a vida de José, amém, o que Deus queria fazer era tão grande que ele precisava se esvaziar de tal forma. Amém. Se você olha a vida de Jesus, se esvaziou ao ponto de obedecer ao extremo, até a morte de cruz. Nesse lugar onde não tinha nada mais, amém, apegando ele, Deus pôde encher com os propósitos. Deus tinha um plano para a vida de José, mas ele precisava se esvaziar. Amém. Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Amém. Então tem alguns períodos nas nossas vidas, às vezes a gente passa por vales da sombra da morte. Amém. Não resiste Deus. É uma maneira, usa esse tempo para... Deus está abrindo o teu coração, na verdade. Amém. Eu lembro que, não sei se a história é verídica, mas eu acho que a ilustração é válida. Não sei se vocês já ouviram essa história daquele piloto de avião que ele estava voando e viu que tinha... Eu fui dar uma olhada na internet, disse que isso acontece frequentemente, que tem cobra, entra dentro do avião, tem umas cobrinhas pequenas, grande, entra pelo motor, entra por lá, está aberto, está perto de um Pantanal, você tinha uma cobra dentro.
E a história diz, ou a ilustração diz que ele está lá pilotando, tem uma cobra pequena, grande, não sei, é uma ilustração, você pode checar. Mas ela tem uma dificuldade de sobreviver a certa altitude. Então, o que ele fez? A única maneira de fazer é ele ir para um certo nível de operação, onde ele teve que arriscar alguma coisa, para chegar num ponto onde certas coisas não conseguiam sobreviver. Desertos, muitas vezes na nossa vida, se você confia em Deus, aquilo que não é de Deus, ela não consegue sobreviver. Amém? Quando nós ouvimos de Jesus, que ele diz assim, o vento vai bater, a chuva vai soprar e vai encher. O que ele está dizendo? Isso é um tempo de teste extremo na nossa vida. O que é? É um tempo de purificação, porque o que é rocha vai ficar. É que nem o ouro, que você aquece, as impurezas vão embora e vai ficar o que é precioso. Então, muitas vezes, Paulo usa essa expressão, importa que hajam certas situações de teste, porque os aprovados, os eleitos vão aparecer, porque na hora, os projetos de Deus na terra, eles vão permanecer. Amém. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós vemos situações de crise, que certas coisas que não são sólidas, nós perdemos, e nós mesmos, em alguns momentos de crise na nossa vida, certas coisas que nós nos apegamos vão se perdendo, você não consegue mais se apegar porque ela não aguentou a pressão. Amém? Não sei se você já passou por uma situação dessa. Você tinha algo que você se apegava, Deus não quer que você se apegue naquilo, e na pressão você, aquela pessoa, não aguentou a altitude. Amém? Às vezes são pessoas, às vezes são pecados, às vezes são vícios, às vezes são áreas erradas na nossa vida que de alguma maneira estão lá, que você não sabe que tem ou que você tem, e que na pressão, amém, ela não aguentou e você, amém, começa a ver, é um processo de purificação extrema. E aí você não pode se apegar mais, aquilo não satisfaz mais, aquilo não tem mais, e você descobre, bom, chegou numa altitude, parece que você está no teu limite. José estava ali na prisão, na pior da situação, parece que ele ia, cada vez que ele tentava resistir, ele ia mais para baixo. Ele vai para baixo. E ali naquele lugar, e eu gosto daquela última parte, quando ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Ainda tem aquele resquício. Oh Deus, eu estou aqui de maneira injusta. Aí quando ele interpreta o sonho e aquilo acontece, ele fala para o copeiro, avisa lá o faraó que eu estou injusto aqui. Eu não devia estar aqui, porque eu não fiz nada de errado, que não sei o que, não sei o que. Me lembra que eu fui... E por incrível que pareça, ele esqueceu. Amém. Uma coisa pouca, né? Esqueceu quem interpretou o sonho dele. Né? Pensa bem. Esses são testes. A Bíblia fala que até ser provada a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus está no coração, a pressão, lembra os solos, vem de tudo que é jeito, aquilo que você ia se apegar, não se apega mais, você diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você diz, Deus é tudo, amém, eu vou permanecer fiel, amém, eu vou fazer esse bolo para o profeta, eu vou fazer o que Deus mandou fazer. E aí você começa a ver que a chuva bate, a pressão vem. Então, uma das coisas que nós vemos no mundo hoje, aquelas coisas que são terrenos não sólidos estão sucumbindo. Se você olha economias que estão montadas, e mesmo nós vamos ver muito disso, economias que estão montadas em coisas que são falsas. Amém. As economias do mundo são forjadas em confiança. O dinheiro que eles têm é com base assim, você confia que ele vai pagar. Porque se você desconfiar, amém, é base em confiança. Amém. O que vai acontecer? As pessoas em momentos de crise vão dizer assim, eu vou botar o meu dinheiro aqui, que é coisa sólida, amém? Eu quero ele perto de mim aqui, eu não vou botar lá porque eu não sei. O que é isso? Os ajustes vão acontecendo porque a pressão do momento vai gerando e você vai o quê? Vai aparecer aquilo que é sólido, aquilo que é estável, aquilo que é rocha, amém? Então o vento vai soprar, os desafios vão vir. Amém? E o que vai acontecer? Ele vai purificando, e aquilo que o meu pai
não plantou, vai ser arrancado. E os projetos de Deus e a palavra de Deus e as promessas de Deus para essa hora vão permanecer firmes. E parte da nossa vida, muitas vezes, é passar e não resistir a esses momentos, porque nós estamos sendo posicionados, estamos sendo alargados para o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém. E aí você vê José, então, avisa lá, e a Bíblia fala que 2 anos depois, amém, 2 anos. Disse, Deus, agora eu estou pronto, Deus, amém, o teste, vendido, escravo, injustamente, agora, Deus, eu estou pronto. Agora eu estou pronto, Deus. Então tá, sonho, visão, interpreta, vai, Faraó, e ele esperando o telefone. O telefone não vem. Deixa o celular ligado, celular ligado na cabeceira. Ó, não mexe, me avisa, volume alto. Amém. Volume bem alto ali, e celular pleno, ali, bem alto. Aí ele dá uma volta, vai no banheiro, alguém ligou? Não ligou. Vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses. 2 anos se passar. Ele já largou o celular. Já. E aí o que acontece? Ele começa a ver, coisas acontecem em nós nesses momentos, onde você tem uma opção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus é a minha provisão, amém? Quer ele lembre, quer não lembre, Deus é perfeito em todos os caminhos, tudo que Deus faz é perfeito, amém? Ele é sábio, e o meu coração vai ser sempre de gratidão, de louvor, não importa se eu estiver na prisão, à meia-noite, depois de servir a Deus, amém? Eu vou louvar a Deus, porque o meu coração foi forjado e treinado, que Deus é a fonte da minha vida, amém? Ele vai ser sempre bem-vindo, seja na prisão, seja no cárcere, seja em qualquer lugar, seja no momento de maior crise, eu vou fazer um bolo para o profeta, amém? Eu vou adorar a Deus, o meu coração está sempre aberto em adoração e louvor a Deus. 2 anos depois, o faraó resolve ter um sonho, do nada. Não, Deus deu um sonho, Deus coordena todas as coisas, Deus deu um sonho para o copeiro, Deus deu um sonho para lá. É hora, amém? O trabalho aconteceu, aí ele tem um sonho, aí ele lembra, amém? Eu acho cômico, amém? Essas coisas para mim são, o copeiro lembrou agora, 2 anos depois, memória boa essa tua, né? Amém, 2 anos depois, que me serve? E os 2 anos de sofrimento, eu quero compensação, amém? A tua memória, o teu salário que tu teve aí de copeiro, que eu que restaurei, amém? Você já viu? Eu que dei toda a dica, interpretei teu sonho, falei que Deus ia fazer, tudo que tu ganhou até agora e eu aqui ralando, agora vamos o seguinte, eu quero compensação, eu quero justiça. Não. Deus tem o tempo dele, e o propósito e a lógica dele. Então, quando você diz, Senhor, tu és bem-vindo, o teu reino e tudo o que tu tens, amém, você acolhe tudo. Amém. Deus continua tendo bons planos. Confia nele. Amém. Ele continua sendo um grande Deus e ele precisa de um grande espaço para operar na nossa vida. Uma das coisas, meus irmãos, que nós não vamos fugir da nossa caminhada, para a gente ir concluindo. Esse lugar de adoração, de honra, de devoção e de sandálias tiradas, é sinal que você, em qualquer situação na tua vida, vai ter sempre louvor e adoração. Vai ter sempre temor de Deus, vai ter sempre devoção. Teus sandálias, você vive, amém, com as sandálias tiradas, porque o lugar que nós vivemos é santo, e o que Deus faz é santo e perfeito, e Ele é um grande Deus, e Ele é bem-vindo com tudo que Ele é, para fazer da maneira como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele tem bons planos, Ele tem bons planos. Ele tem bons planos para a sua igreja, Ele tem bons planos para a tua vida, Ele tem bons planos, amém, Ele tem um plano glorioso em andamento, e é dessa maneira que nós estamos, de alguma maneira, dizendo, Senhor, Tu és bem-vindo, e vai chegar uma hora que Ele vai vir invadir, Ele vai voltar, Jesus está voltando, amém? E nós estamos preparando o nosso coração, é uma das maneiras que nós fazemos, amém? Abrindo espaço na nossa vida, não cai nessa correria. Não cai nessa correria onde você chega a um ponto da tua vida onde você não tem espaço e tempo para dar para Deus. Esse talvez seja um dos pontos. Mais um dos pontos.
Amém? Nós não podemos conviver com ansiedade. Nós estamos nos acostumando a servir a Deus sem dar tempo para Ele. Nós estamos nos acostumando a viver ansiosos. Nós estamos nos acostumando. E eu creio que é um tempo, é um chamado de Deus para nós vivermos a prática do Evangelho e jogarmos para dentro do nosso estilo de vida a realidade de quem Deus é. Amém? Nós precisamos cuidar melhor do nosso tempo. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa é a razão por que você deve remir o tempo. Não desperdice o teu tempo com o que o mundo está te atraindo. Amém? Nós precisamos ser sábios nessa hora. Amém? Então, amém? Administra tua agenda. Amém? Cuida um pouco. Amém? Tem épocas da nossa vida que a gente trabalha bastante. Amém? Deus honra trabalhar bastante. Não é esse o problema. O problema é o que está te fazendo fazer o que você está fazendo. Cuida. Amém? Parte desse lugar de adoração. Não há Deus como o nosso Deus. Amém? Amém? E você vai ser acusado pelo sistema de que desperdício. Amém? Que desperdício. Você pensa bem. Num mundo de produtividade, você para, amém, para cantar, levantar a mão para as paredes. Amém. Você vai ser questionado. Num mundo extremamente natural, com um monte de desafios. Produtividade, produz, gera, cheio de necessidades. Você ser capaz de, pela tua sensibilidade, pelo teu amor, Deus, assim, Jesus está na casa. Amém. Marta, lamento, mas depois a gente limpa amém. Jesus está na casa. E não é só Ele, e tudo que Ele tem, o reino dele chegou. Amém. Guarda isso, meu irmão. Quando você acolhe a Deus, você acolhe o reino. E o espaço precisa ser grande. E a palavra de Deus para nós é essa. Abre e abre bem. Amém. Se você precisa abrir um espaço na tua agenda, na tua lógica de pensar, amém, já é um começo. Mas o que Deus quer é você abrir a tua vida de tal maneira de honra e devoção a Deus, do tamanho do Deus que Ele é e do tamanho dos planos que Ele tem para a tua vida. Então, que Deus nos ajude. Os nossos desertos são, na verdade, o amor de Deus nos ajudando a nos desvencilhar de certas coisas. Amém? É puro amor de Deus. A nos desapegarmos daquelas coisas que nós estamos confiando e que não vão lugar nenhum. Então, mesmo em tempos de desertos e crise e desafios, você diz, Senhor, todas as coisas têm um plano, Deus. E no meio dessa situação, eu vou adorar a Deus e vou louvar a Deus. Amém? Então, às vezes, nós vamos ter momentos assim. Você vai. Outra opção é você descer. Uma das coisas que acontece no mundo de investimentos é isso. Tem um investimento nessa categoria de investimento que ele é sólido. Os outros são tudo falso que estão curtindo a onda. Às vezes você precisa ir lá para baixo. Para essas coisas vão sumindo, não tem estrutura para aguentar, e aí depois você... É isso que Deus faz. Deus sempre faz assim. A fornalha dos amigos de Daniel foi interessante. Tirou só as amarras que eles tinham. Você imagina como eles entraram na fornalha e quando eles saíram da fornalha. Algo aconteceu dentro daquele fogo. A vida espiritual desses homens foi forjada no fogo. Não foi um simples milagre. Meu irmão, você não sai de dentro de uma fornalha do jeito que você entrou. Você sai uma outra criatura. Vê Deus, vê, ó Rei, se nós vamos dar ouvido a Ti. Amém. Aquece quantas vezes quiser, mas nós jamais vamos nos prostrar diante de Deus, diante dessa estátua.
Eles amarram os 3. Entram na fornalha. Olha a experiência. Essa é uma experiência de andar com Deus. E meu irmão, minha irmã, andar com Deus, vão ter esses testes. Não é uma coisa teórica. Nós vamos ter que andar pelas fornalhas, pelos vales, pelos desertos. Porque nós precisamos testar, não só de ouvir falar de uma teoria, mas você experimenta Deus. Você experimenta Deus. Eles entram naquela fornalha. Eles estão indo para morrer. Amém. É isso. Eles estão se esvaziando ao extremo. Para dizer, jamais eu vou me prostrar diante de qualquer coisa. Deus é Deus. Aquele ato é um ato de adoração, de reconhecimento, de reverência extrema ao Deus que eles servem. E nesse lugar, a Bíblia fala que eles entraram lá dentro, as amarras tinham caído. Amém, benção. Sempre, depois de testes, as amarras vão cair. Nós vamos ter novos níveis de liberdade. Sempre vai acontecer. E você vai sair daquele lugar. Amém. Uma outra criatura. Amém. Uma outra criatura. Uma outra criatura. Eu creio que são momentos para nós, só para ler o resto do Salmo. Diz, assim, porque ele não se rendeu, eu deixei-os andar na teimosia do seu coração. Marta, Marta. Está dizendo teimosia. De achar que vai trabalhar, usar o tempo, ser produtivo e vai produzir alguma coisa que vai gerar alguma. Não vai. Isso é teimosia da nossa parte. Não vai. Seguindo os seus próprios conselhos. Aí ele diz, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Você escuta a voz de Deus e pratica, anda. Amém? Eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse é o nosso Deus. Então, ouve o chamado de Deus nessa hora, nesse momento. Você tira a sandália dos teus pés. O momento que nós estamos vivendo é um momento estratégico, santo. Jesus está voltando, o mundo está precisando de Deus. E Deus quer se mover na tua vida e através da igreja. E para Ele se mover do tamanho que Ele quer se mover, e Ele quer encher de glória a terra, nós vamos precisar tirar a sandália dos nossos pés, não entrar no roldão desse mundo, resistir firmemente essa pressão que nós temos e estar diante do Senhor. Amém. Diante do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve.